Gente, Mila também tá aí, a família em peso. Ó, convidar a Tayana para fazer uma live é trazer uma família em peso. Eu tenho uma Gente, como é que parceria tá? É? Tem uma parceira? Eu já sei quem é, essa lindona. para participar Gente, da como é que live. tá o áudio? Como é que tá o áudio? Todo mundo ouve bacana, né? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com Tayana, né? Mesmo não estando perto, mas estando assim na telinha, dividindo a telinha, que é uma grande amiga, né? E hoje é a nossa live com a Tatiana Campelo, que é psicóloga, e ela é especialista em psicomotricidade, é mãe da Mariana. Hã? Psicomotricidade, fala tudo de uma vez só, fica mais fácil. Ave Maria. Psicomotricidade não dá. Tem uma trava-língua, entendeu? Tem que fazer fono junto com o João Vicente. Mas olha só, a Thay, ela é mãe da Mariana, casada com um grande amigo meu aí, o Vinícius, que também está nos assistindo. Um grande abraço para vocês. Mas antes de iniciar o papo aqui com Tayana, eu quero mostrar aqui para vocês uma curiosidade. No meu livro, no Bora Pai, tem um trechinho que eu faço referência a esse casal e com certeza essa referência trouxe esse fruto tão lindo que foi a Mariana. É bem assim, ó. Nesse período, passamos a trocar figurinhas com um casal de amigos que começou o planejamento do filho na mesma época que a gente. Tomávamos vinhos, íamos. Compartilhávamos todo tipo de receitas e dicas da internet de como engravidar de menino ou de menina, alimentação para fortalecer o espermatozoide, posições sexuais favoráveis à fecundação, todo tipo de comentário que tinha alguma relação com a vontade de ter filhos. E se duvidar, até dança do acasalamento estávamos aceitando como conselho. Essa foi a fase aí que nós fomos vizinhos e que a gente trocava figurinha. E na época a Tayana e o Vinícius queriam um menino, a gente queria uma menina, né? Mas enfim, Deus mandou aí o João Vicente para cá e a Mariana, essa lindona, para lá. E Thay, eu quero dizer que é um prazer estar aqui contigo. Essa live me deixou mais nervoso do que outra coisa, porque acho que é porque a gente é amigo, tão próximo, viu? E aí, eu vou iniciar logo com a pergunta do tema, né? Antes de iniciar com esse tema, eu vi que você tem lá o Instagram, o que tem na cachola. O que tem na cachola? Ah, um bocado de coisa. Boa noite, filho, né? É estranho, Jopa. Ixi. Primeiro que eu vou ter que chamar de Jopa. Segundo que Pode chamar realmente à vontade. nossa história é toda entrelaçada. É quase um irmão gêmeo meu, os dois completamente desastrados na vida. E os meninos vieram trocados. Mas tinham que vir assim. Quebrei, quebrei o espelho da sala nesse isolamento, viu? Pra você ter ideia de quão desastrado eu sou. Desculpa. Mas eu tô bem. Nessas coisas eu estou bem. Por que tem na cachola? Na verdade, essa foi ouviram, né? Essa foi a pergunta mais difícil de todas que você me mandou. Eu falo muito isso, eu falo muito com Mari. Tem tanta coisa nessa cachola, hein, menina? Você tira a coisa dessa cachola. Antes, não. Ô, filha. Antes, essa página, o nome era Psicologia, Prosa e Poesia. Eu fui convidada para escrever para uma revista, e aí eu escrevia temas de psicologia. Mas eu acho isso muito batido, eu acho meio chato, na verdade. Porque, assim, se alguém quer saber sobre psicologia, vai procurar mas vai procurar um especialista. E eu gosto muito de escrever, muito, muito, muito. E eu ia escrevendo o texto, ia perdendo. Tem vezes que eu pego o papel, leio, ai, que texto lindo, quando eu olho, foi eu mesma que escrevi. E aí, eu resolvi, eu saí do consultório, tinha uma linda de gravidez, eu ia falar dessa situação sem a obrigação de falar de conteúdos de psicologia. Porque de psicologia você vai achar 1 trilhão de Instagrams aí, eu queria falar de mim. Tirando o meu pessoal e algo que eu pudesse expor para tudo e para todos. Por isso, veio o que tem na cachola. Eu estava dirigindo quando eu pensei nesse nome, mas é uma coisa que eu falo muito com o Mário. Tem tanta coisa dentro dessa cachola, então são textos. Por isso que o nome é o que tem na É cachola. verdade. Maior. E é instigante, porque realmente a gente, eu acho que não tem uma limitação, né? Assim, é claro que eu não sou da área de psicologia, mas assim, a gente entende que não há uma limitação. Por mais que você tenha profissionais que lidam no dia a dia
examinar no sentido de, né, de ajudar as pessoas a buscarem, a se encontrar, não há limites. Então, quando eu vi assim, o que tem na cachola, eu falei, rapaz, isso aí é uma pergunta para mais de 1000 coisas que tem na cachola da gente, né? Eu mesmo já surtei várias vezes nesse período do isolamento. Ó, Miriam, psicóloga, sucesso. Quero mandar um beijo para a Hilda, eu vi Hilda aí, minha cunhada entrando. Um beijão, Hilda. E aí eu vou partir para a pergunta que é do nosso tema, né? Que é uma pergunta que se diz o seguinte: existe receita de bolo para lidar com as emoções? Tá, bora lá, usando o seu nome, o seu bora. Já vou aproveitar. Esse é um Instagram de homens. Você disse que eu sou a primeira mulher a aparecer aqui, né? Ai, que tenso. A primeira convidada. Primeira mãe. Independente de quem ocupa a função de pai ou de mãe, eu vou começar falando de 2 homens, para poder explicar um pouquinho isso das emoções. Que eu fiquei pensando, por que mesmo essa pergunta vem tanto agora à tona? E, assim, 2 homens que eu admiro muito e que nessa pandemia me fizeram refletir muito sobre emoções e sobre como lidar com essas situações todas. O primeiro homem você super conhece, que é Vinícius, meu marido. Para quem não sabe, o apelido de Vinícius é Zangado. Obrigado. E ele é bravo mesmo. Vinícius trabalha muito. Esse ano ele estava terminando o mestrado, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, fazendo mais um curso mais um curso na área dele. Então ele estava com a vida extremamente corrida quando simplesmente vamos parar. Primeira coisa que eu pensei, meu Deus, um apartamento de 60 metros quadrados, eu, Mariana e Vinícius, trancados. Eu que gosto de rua, tenho claustrofobia de ficar trancada em casa. Eu gosto de feira, eu gosto de ir na boca do rio, eu gosto de sair correndo, eu não gosto de ficar trancada. A gente sabe disso. E aí eu fiz, pronto, Zangado vai ficar zangadíssimo. O que vai acontecer com este homem? Foi uma das minhas primeiras preocupações. Só que o que aconteceu foi o mais inesperado possível. Vinícius começou a fazer bolo. Ele já fazia. Só que agora ele faz mais. Aqui em casa tem tido assim, um bolo a cada 2 dias. E o bolo virou um momento da gente se encontrar com uma relação de maior afeto. Porque como ele é professor, ele está passando o dia inteiro praticamente trancado no quarto, dando aula. Ou eu fico trancada no quarto com a Maria, ele fica na sala gravando. E aí o bolo ele começa às 5, 6 horas da tarde. Eu vou fazer o bolo. E aí estamos os 3 juntos. E aí ele faz o bolo. Eu já deixei de fazer, porque ou o meu não sai bonito igual o dele, ou eu não sei mexer o bolo. E aí ele faz o bolo e é o momento que a gente senta, é o momento que a gente conversa, é o momento que começamos uma nova cultura familiar. Maria aprendeu a comer bolo com manteiga, eu acho uma maluquice, Vinícius come bolo com manteiga. E aí eu fui percebendo que, assim, tem saídas. Se o que eu mais me preocupava era uma inquietação maior, olha que saída criativa que meu marido teve. Logo em seguida, a Vinícius começou a dançar. As lives, ele é o homem mais empolgado que eu já vi em lives na minha vida. Vinícius pega a vassoura, bota pano na cabeça, liga o som alto, vira festa aqui em casa, de verdade. Então, esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive com relação às emoções. E aí eu falei que eu ia falar de 2 homens. O primeiro era esse, que é Vinícius. E o segundo homem é um médico que trabalha comigo. O nome dele é Dr. Divaldo. Eu admiro muito o trabalho dele. Ele é um psiquiatra. Ele já é mais velho do que eu, mas, assim, de psiquiatria ele tem mais de 20 anos. Eu só tenho 11 de psicologia, então ele está muito mais à frente do que eu. E a gente tem dado plantões. E um dos plantões, ele fez assim... Ele estava bem tenso nesse dia. Ele fez assim, Tayana, você já viveu isso? Falando da pandemia. Você já experimentou viver isso? Aí eu não. Eu também não. Então, hoje, ninguém sabe o que é que a gente está vivendo. A gente está precisando se inventar todos os dias. Cada dia que a gente acorda, a gente começa um novo repertório. Não existiu já uma pandemia, não existiu já as pessoas trancadas em casas e elas já sabiam como lidar com isso. É novidade. Então, pegando esses 2 exemplos, eu entro nas emoções. Primeiro, só rapidinho, bem rapidinho, explicando de fato o que é emoção. A emoção é uma resposta química cerebral aos estímulos que a gente tem do mundo. Então, a emoção, ela gera repercussões no nosso comportamento e reações físicas, tremor, gagueira. Quando a gente junta isso tudo, a gente chama de sentimento.
Eu postei hoje um vídeo mais cedo com Mari, das 5 emoções universais, o medo, a alegria. Linda! Acho que eu adorei mais a parte do medo, que ela faz uma expressão. E ela diz que medo de ser frio, porque a pessoa se encolhe no medo. E é verdade. Então, ela precisou experimentar para ela sentir que é isso. Então, se a gente pensar que a emoção, ela é resposta a um estímulo ambiental, como mesmo que eu vou ter uma receita para lidar com a emoção? Eu não tenho. Primeiro, que a gente nunca viveu o que a gente está vivendo hoje. Segundo, que por mais que eu tivesse vivido isso, o ambiente já é outro. Se a gente pegar exemplos dentro de casa, aqui em casa somos 3. Os estímulos ambientais são teoricamente os mesmos, mas somos 3 indivíduos diferentes. As respostas emocionais são outras também. Exatamente. A gente parou de 6 de março e logo no dia 18, 17 e 18 já tinha uma chuva de e-books, 5 maneiras de lidar com as emoções em tempo de pandemia. Como resolver a situação com seu marido em tempo de pandemia? Como não surtar em tempo de pandemia? Faça meditação, corra, yoga, cozinhe, limpe a casa. Isso tudo em tempos de pandemia. Será mesmo que essas pessoas que também não viveram uma situação de pandemia tinham isso pronto? São sugestões, mas isso do que está pronto, o que é certo, o passo para você lidar com essas emoções, você precisa, na verdade, acolher as suas emoções. É entender que elas são parte do nosso repertório, de todos os seres humanos, e que a gente precisa acolher quando elas chegam. Então, a minha resposta é simplesmente não. Eu tenho um pensamento muito diferente. Isso foi uma das coisas que me fez questionar, vou para essa live ou não vou para essa live, porque eu penso muito diferente do que muitos psicólogos, do que muitas pessoas. Eu acho que a gente precisa experimentar e é tudo muito individual. Não dá para eu dizer, vá fazer assim. O que acontece para você é diferente do que acontece para outra pessoa e assim vai, porque é como você falou, a gente está falando, o ser humano ele é um sistema complexo, cada um reage de uma forma. Imagine, eu acho que talvez, se você fosse dizer assim, ó, Jopa, a nossa live vai dizer que a gente vai conseguir lidar com as emoções em 10 passos. Eu ia dizer, poxa, mas que irresponsável isso, porque se esses 10 passos não der certo comigo, se não der certo com o Mili, se não der certo com o Vinícius ou qualquer outra pessoa, né? Eu acho que isso que você está colocando, e aí a Hilda está colocando perfeito, acolher as emoções e entender que elas fazem parte do contexto em que estamos vivendo, acho que é imprescindível, né? Eu estou tendo algumas aulas do doutorado e é sempre às segundas-feiras pela manhã, e tem dias que eu falo assim, meu Deus do céu, hoje eu não estou com nenhum tipo de psicológico favorável para ter uma aula do doutorado via conferência, né? Então, assim, e as outras pessoas que fazem parte desse contexto, desse conjunto, precisam entender que cada um lida de uma certa forma, porque é um outro contexto, né? Em casa, a gente às vezes tem aquela falsa impressão de que você estando em casa, nesse momento de pandemia, você está em casa, está disponível. E não é, porque a comida não faz sozinha, a casa não limpa sozinha, né? O cachorro não vai passear sozinho, as crianças, elas não ficam o tempo todo sozinhas. Né? Então, assim, a gente entender realmente, né, que é um contexto que cada um vive de uma forma, né, sem fazer julgamentos, mas cada um tem o seu contexto. E você trazer, na sua perspectiva, eu acho fundamental. Eu acho que é assim que tem que ser essa postura, por mais que eu não seja um profissional da área. Essa semana, interessante, que eu vou seguindo perfis Um abraço. Possíveis. E eu peguei 2 exemplos que eu achei muito bacana, eu estava pensando muito sobre isso. Uma é uma moça linda, super malhada, ela é uma influencer e ela estava malhando em casa, numa varanda virada para o mar, um solzão batendo nela, e tinha alguém filmando ela. E ela falando, endorfina, e vamos e tal. E a pessoa que começou a filmar ela, filmou também a casa, porque obviamente ela foi pegar água e acabou pegando a casa. E quando eu olhei a casa dela estava uma baderna que Jesus Cristo, como é que alguém mora nessa casa? Mas quem olha ali aquele recortezinho, vê, essa é a vida perfeita, eu preciso malhar, porque se eu malhar, eu vou estar com o meu psicológico perfeito, minha vida vai estar linda, eu vou estar sorrindo igual a ela, porque eu estou ali, ó, na frente do mar, às 9 horas da manhã, suada de se acabar. Logo em seguida, eu vi um Instagram de uma moça que é personal organizer, né? Nem sei falar, esse povo que arruma a casa.
E a casa da mulher estava impecável, impecável. Meu Deus, como é que a pessoa acorda e não tem uma poeira nessa casa? Porque na minha casa Essa tinha pessoa não poeira. respira na casa, Tayana. Ela tá lá parada, paralisada, stop. Dudu, de 70 diz assim, ó. Dudu é do 3 a bordo BR, é um papai que faz parte do grupo que a gente tem aí, um grupo do Brasil. Tá dizendo, existe receita de bolo até mesmo para bolo, os bolos, eu garanto que os bolos que Vinícius fez aí, parabéns por esse dom, Vinícius, que eu não conhecia, esse seu dom de fazer bolo. Eu conhecia de churrasco, de outras coisas, mas do bolo, para mim, foi novidade. Com certeza não foram iguais, né? Desculpe ter te cortado, Tayana, mas é só porque eu queria dar um abraço aí no Dudu. Eu confesso que a gente usa um bolo de massa pronta, mas ele diz que ele vai botando os segredos dele, que eu não sei quais são. E dá certo com aquele bolo lindo, grande. Se nada der certo na sua vida, a gente vai vender bolo. Isso é fato nessa casa. Voltando para o Instagram, e eu pensando, eu olhando a casa dela, estava limpa. Limpa, linda, toda arrumada, tudo no lugar. E eu comparei as duas, né? Gente, se eu pego essa da casa, ela vai dizer que o ambiente arrumado, que a casa dela organizada, vai organizar ela emocionalmente durante a pandemia. E que isso faz com que estruture a família dela. Mas eu não posso virar para essa e falar, não, você tem que primeiro malhar e malhar igual aquela outra que estava lá se acabando. Para que você fique bem. Porque se o que estrutura ela é a arrumação, e eu não posso virar para que está malhando loucamente e dizer, você agora precisa arrumar sua casa, para que se sua casa estiver arrumada, você vai ficar bem. Então, eu preciso ir a cada um, entender que contexto que aquela pessoa está, quais são os sentimentos que ela tem, por que ela pensa de tal maneira, para assim eu entender como é que ela reage às emoções. Até porque as emoções, a gente começa a aprender sobre emoções quando a gente é muito pequenininho. As crianças pequenas, elas se desorganizam muito fácil, elas fazem as velhas birras, né? E é aí que a gente precisa começar a aprender sobre emoções. Só que a gente veio de uma geração, por exemplo, de que as emoções negativas, elas não podem existir. Ah, você não pode chorar, você não pode ficar triste, você não pode ter ódio. Ódio é quase um palavrão. E como é que é você reconhecer que esses sentimentos fazem parte de todos? E que eu posso sim, um dia na minha casa, tá cheio de ódio, tá cheio de raiva, porque eu tô trancada em casa e não posso sair. Porque eu posso me ficar muito triste. Mari tem 2 semanas que andou muito triste. Eu acho que ela tá elaborando mesmo o luto dela de estar aqui, de ter perdido muito. E eu precisei acolher isso de minha filha. Ela chorava cada hora, ela dizia que era por uma coisa. Mas aí eu precisei estar devagarzinho, entendendo o que aquela minha filha estava dizendo naquele momento. Que não era um choro que eu precisava falar, engula o choro, você está reativa a tudo. As emoções, elas são respostas a tudo que está acontecendo com a gente. Tá, e você acha que ainda há um preconceito com relação a essa questão de a pessoa vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, você acha que a gente... Porque assim, chega um momento que a maioria das pessoas que eu conheço fazem terapia, e terapia realmente tem um resultado positivo na vida das pessoas que fazem terapia, mas, assim, há algum tempo atrás, quando a gente via alguém falando, faço terapia, esse cara é doido, esse cara é maluco, ainda há esse preconceito. Essa semana teve até uma comemoração de uma data, que você alertou isso essa semana aqui nas suas redes sociais, né? Eu acho que isso ainda existe ou diminuiu? Como é que é isso? Existe. Dia 18, o dia da luta antimanicomial, né? Que nós estamos há muito tempo, muito antes de eu sonhar em ser psicóloga. Existe uma luta para uma negação mesmo à utilização dos manicômios como um caminho de tratamento da loucura. Existe um preconceito muito grande. Ele ainda existe, eu acho que ainda é maior do que o que todo mundo possa imaginar. Com a psicologia, menos do que com a psiquiatria. Alguns pacientes aceitam fazer terapia, muitos porque virou até um pouco chique, né? Eu vou para terapia, eu vou para análise, eu vou ver meu psicólogo. Virou um pouco chique isso. Tem um nicho que acha isso chique, mas quando você está de fato adoecido, quando você fala assim, você precisa de um psicólogo, algum amigo vira, ou dentro de casa alguém fala... Ô mãe, quero lá. Ô mãe, só um minuto. Perdão, meu... Aqui nada. Acontece, estamos no momento em que está acontecendo. Ela não ia perder, ela não ia aceitar ficar lá na sala jogando videogame de futebol para estar aqui tomando parte, né? Depois ela faz a live. Então, existe ainda
Quando alguém fala, você precisa de um psicólogo, eu vou te orientar, seria bacana você fazer uma terapia, parece uma afronta. Quantos e quantos pacientes a gente recebe no consultório? A terapia ela dá conta de muitas situações. A gente às vezes precisa intensificar, o que a gente chama de intensificar a terapia, né? Fazer mais de uma sessão na semana e consegue sustentar. Mas existem situações em que o sofrimento está muito grande e que o remédio ele entra como um auxílio, um parceiro. Eu digo que o remédio em muitas situações é um parceiro. E quando a gente fala isso, a pessoa se desorganiza toda. A pessoa não quer ir. Como ir para o psiquiatra? Tem gente que vai escondida. Eu já acompanhei paciente que precisou inventar a história para ir no psiquiatra, para o marido não saber que ela estava indo. Tomar remédio escondido. Então, o preconceito ainda é imenso. Até porque eu penso o seguinte, Rafa, o preconceito é com o transtorno mental. Porque você aceita que seu filho caia e machuque o braço. Você aceita levar ele no médico, porque você está vendo a ferida. E você está vendo a ferida melhorar. Você confia que aquele remédio vai melhorar. Quando é uma questão mental, você não está vendo. Você acha que vai ficar preso para o resto da vida no medicamento, ou então vai piorar a situação, Ou então, né? essa pessoa está fazendo manha, está querendo aparecer, é um menino mal educado. Você não está dormindo por quê? Pelo amor de Deus, toma um chazinho de camomila, né? Então, tá aí nessa força por causa de um namorado. Às vezes a pessoa tá enlutada, às vezes a pessoa tá entrando num quadro de depressão e realmente precisa de um cuidado maior. Mas o preconceito é com o adoecimento psíquico em si. Mili tem uma frase que eu acho massa. Ela diz assim, ó: quem tem sua dor é que geme, né? A gente não pode nunca estar julgando a dor do outro, né? Porque realmente quem está passando por aquela situação, né? Seja a queda, por exemplo, de você machucar um joelho e dizer assim, não chore, foi besteira. Acho que deu uma travada aqui. Oi, travou? Aí voltou. Voltou. Aí o que acontece? Eu falei assim para. Mili tem uma frase que ela diz assim: ó, quem tem sua dor é que geme, né? E eu acho essa frase perfeita, porque realmente você não pode nunca julgar o que o outro está sentindo. Essa coisa que a gente às vezes tenta de poldar a criança, não foi nada, já passou, poxa, ela está chorando, caiu, machucou, a dor é dela. Né? E eu estou fazendo essa analogia com criança porque você é mãezona, o Vinícius é um paizão. Aqui também a gente tem o senso de responsabilidade, a consciência de que os pais eles devem, né, participar de maneira ativa com a criação dos filhos. E levando justamente para o que você colocou, o exemplo que você colocou, é justamente isso. A gente tenta muito minimizar o outro, que nada, né? Não, nunca se deve. A gente tem que ter mais empatia. Eu acho que esse momento que nós estamos vivenciando, ele serve justamente para isso. Porque é evidente que as emoções afloraram mais ainda. Eu mesmo, eu já peguei uns 3 vezes coronavírus, né? Só de ouvir começa a ter taquicardia, já teve momentos de surto, e eu falo sempre pra galera, né? Olha, gente, nunca pense que o Bora Pai, ele é um parque de diversão em casa, porque o meu medo é realmente causar uma frustração de quem diz, Jopa lá consegue dar perfeito, porque também coloco lá, às vezes acontece de a gente se estressar com uma situação ou outra, a gente coloca no sentido de compartilhar, mas que para si a gente se ajudar. Acontece, é o horário das lives. Tá travando, deixa eu ver aqui. Peraí, já, acho que a Tayana precisou, acho que sair aí, acho que travou. Tá travando aí para vocês? Vou convidá-la aqui novamente para ver se... Tá aí? Super normal, filha. Esse horário é o horário das lives, tem travado, e o tempo também. E aí, o que eu ia te perguntar é justamente isso. É evidente que essas emoções afloraram mais ainda nesse período de isolamento.
Você que lida com isso por conta do seu cotidiano profissional, o que é que você tem observado? Aumentou mais? Teve situações mais complicadas que você teve sabe, ajudar mais ainda, né, as pessoas que fazem, que são seus pacientes? Como é que foi isso? Como é que você tem observado isso? Não, na verdade, assim, eu acho que no começo era até um discurso muito meu. Eu conversei muito com. Tem uma amiga minha que está até aí, Sandra. A gente conversou muito sobre isso, sobre esperar a demanda aparecer. Logo que começou a pandemia, a gente viu muita gente, porque está todo mundo ansioso. Você precisa trabalhar a sua ansiedade. Não necessariamente todo mundo está ansioso. E não necessariamente quem já tinha ansiedade teve uma situação de crise maior. Eu consigo dizer, os pacientes de consultório que eu acompanhava, agora, 3, 4 semanas depois, que algumas crianças fizeram com sintomas, mas nada assim absurdo. Ela está entrando no quadro psiquiátrico e precisa de medicação. E algumas pessoas que, como eu atendo em dois serviços, que é o serviço público, que é o CAPS, que a gente atende transtornos mentais graves, e o consultório, no CAPS era uma das minhas grandes preocupações, até porque eu atendo uma clientela de a maioria adolescentes muito graves. Então eu achei, pronto, agora é que tudo vai se desenrolar e vai ficar todo mundo mal. Não, tivemos sim crises, tivemos situações mais delicadas, ideações suicidas, tentativas de mais coisas que já acontecem no nosso cotidiano. O que eu vejo é que as pessoas se desorganizaram. Eu não consigo te chamar isso de transtorno mental. Eu não consigo te chamar isso de um quadro maior de ansiedade. Algumas pessoas sim ficaram ansiosas, porque isso provavelmente já era um sintoma dela de base. A gente está tendo acesso aos nossos sentimentos com outra qualidade. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, se eu estou em casa e eu consigo perceber que eu acordei mais irritada, eu estou tendo um acesso maior aos meus sentimentos. Ou um dia que eu estou mais empolgada, eu estou tendo um acesso maior aos meus sentimentos. É diferente da minha vida, que era super corrida. Eu moro no Imbuí, trabalho em Lauro de Freitas, minha filha estuda no Itaigara. Então, esse circuito eu fazia pelo menos uma vez no dia, todos os dias. É um crossfit já, né? Fora isso, cuidar da casa, da comida, da farda que tem que passar, do lanche, enfim, de tudo. Se isso tudo estava acontecendo comigo, muito provavelmente eu não conseguia acessar todos os meus sentimentos. Ou às vezes eu até sentia algo e eu não conseguia validar ou dar nome para isso. Agora, como eu estou em casa, e não é que estar em casa está tudo lindo, maravilhoso, estou parada, não. Muito pelo contrário, eu não sei o que aceitar. Não sei. Então, mas se eu estou em casa e os sentimentos eles estão mais aflorados, muito provavelmente eu estou tendo mais acesso e estou conseguindo dar nome para eles. Então, eu não acho. Verdade. É o que Ida falou aí. Estamos tendo mais tempo de prestar atenção aos sentimentos diários que passavam despercebidos. Isso aí. A gente está tendo tempo para respirar, né? E tem que conhecer. Eu acho que foi um tapa na cara. Foi assim, para aí todo mundo. Olha para você, olha para seu filho, olha para o seu marido, olha aí o que está acontecendo na sua vida. Sabe? Foi um chamado para terapia universal. Ninguém estava preparado, ninguém queria fazer terapia. Gente, eu quero sair dessa terapia universal, já não aguento mais. Tô doida por falta. E a gente precisou mesmo parar e olhar, gente, o que é isso? Poxa, aquele armário que eu ia arrumar, 50 anos eu não arrumei, e agora eu vou ter tempo de sentar para olhar isso? Eu vou ter tempo de sentar para olhar, porque que me incomoda quando eu deito e Vinícius puxa a coxa, eu quero a coxa para mim, porque todo dia eu reclamava, mas agora eu entendi, porque ele dorme do lado de cá, então o vento vai mais perto dele. Então são coisas que... E até mesmo de eu vi alguém falar numa dessas lives, tipo, até a gente, na verdade, tentar ser menos ranzinza com algumas coisas que acontecem do dia, porque isso só acumula mais chateação. Então, o que você fala assim, agora eu entendo o lado que ele quer ficar na cama, mas também a gente entender de que, poxa, isso não é tão grave, pode deixar passar despercebido. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse olhar para dentro de casa, para dentro da gente, eu acho que tem nos ajudado de uma certa forma a realmente parar para respirar e ver realmente as nossas reações, né? Eu te cortei. Não, mas é isso mesmo, é reconhecer, diminuir os atritos, apesar de ter algumas situações que os atritos estão maiores, nós vimos aí os abusos e tal, mas reconhecer, nos olhar, ter tempo, porque hoje a gente tem tempo, ter tempo para entender. Eu gosto de dar os exemplos daqui de casa. Eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho enxaqueca na vida.
Então, uma coisa que interfere muito na minha dor de cabeça é o meu sono. Eu não vou morrer se agora eu acordo 9h30, 10 horas. E isso para mim tá bom. Porque eu estou respeitando o tempo do meu corpo. Ou se eu tenho que acordar 5 horas da manhã todo dia, se aquilo estava me fazendo mal. Isso é reconhecer, mas eu precisei de um tempo fazendo isso para poder reconhecer o que estava acontecendo comigo. Então, isso deve estar acontecendo com todo mundo. E eu acho que é um convite mesmo para a gente poder se olhar. Olhar o nosso corpo, olhar o que eu gosto de comer, olhar o meu tempo, respeitar o meu tempo, respeitar o tempo do outro, que não é o meu tempo. E que naquela correria que a gente vivia, não dava para prestar atenção. Não dava. É a loucura, né? A gente correr para sobreviver, né? Isso. Acaba sendo isso. Correr para sobreviver. Agora a gente precisa parar para viver. O que mudou nos atendimentos, nessas circunstâncias de atendimento virtual? Você tem feito atendimento virtual, Thay? Olha, eu tenho assistido algumas lives sobre isso. Kinect tem falado muito sobre um ato político até da psicanálise em se manter em terapia. Se questiona muito, porque tem alguns conceitos que são muito específicos, mas assim, a terapia em si não é só a fala. O meu corpo lá presente na sessão, os meus trejeitos, o meu olhar, ele faz contorno e borda naquele paciente, né? Isso eu estou falando do paciente adulto. Então, uma das primeiras questões foi como é que isso vai se dar numa relação que está à distância. E hoje a gente está vendo que está acontecendo sim. Existia primeiro, para algumas pessoas, existe o desconforto de como se o terapeuta estivesse entrando na casa do outro, como se eu estivesse lá na casa dele. Mas, devagarzinho, os pacientes adultos, eles estão dando conta eles estão, de fato, entrando em análise, entrando em terapia de verdade, numa modalidade à distância, que é o que se pode fazer hoje. Com a infância, eu já tenho um outro pensamento. A infância a gente divide em primeira e segunda infância. De 0 a 7 e de 7 aos 12, certo? Os meninos maiores, eles conseguem trazer muito a fala. Então, eles brincam, eles conversam eles conversam muito. Os atendimentos são todos pela via da brincadeira, tanto com criança pequena quanto com criança grande. Então, eu trabalho com o brincar livre, eles precisam armar cenas, eles precisam solicitar que algo aconteça para que eu consiga intervir ali. E assim, os meninos maiorzinhos, eu tô achando engraçado, porque teve um que na primeira sessão ele pegou o celular dele e eu fiz um city tour na casa dele. Eu tive que conhecer a casa toda. E foi bacana, eu acho que foi muito rico, porque no consultório ele estava me contando. Ah, Tayana, porque no meu quarto tem isso? Ah, Tayana, porque na minha sala tem isso? E nesse dia, eu acho que ele fez tipo um alívio. Ele fez, agora eu vou te mostrar tudo que tem na minha casa. Então, foi muito rico. Por outro lado, eu acho que com a criança pequena, a gente tem uma perda muito grande. Porque o corpo está presente. A criança pequena ela precisa muito da manipulação desse corpo, da manipulação do brinquedo, objeto, não só você fazendo aí, eu fazendo aqui. A gente precisa os dois estar com o jogo, os dois estarmos com os mesmos brinquedos para a gente conseguir construir coisas. Não é impossível, não. Mas eu acho que o grande desafio hoje é o atendimento da criança pequena. Dos menores. Porque perde o foco, né? Mais facilmente, eu acho. Perde o foco, porque assim, eles não sabem usar o celular sozinho, então eles precisam de um pai e de uma mãe ali segurando. Eles precisam explorar aquele espaço. A gente precisa do que a gente chama de recursos. Eu uso brinquedos livres, eu não penso em atendimentos fechados, eu não trabalho assim. Mas eu preciso que aqueles brinquedos estejam ali expostos para que ele consiga reproduzir algo e eu consiga, junto com ele, construir algo. Então, para a criança pequena, eu acho que está sendo o maior desafio. Mas tem acontecido. As pessoas estão tendo suporte, sim. E o atendimento ele está seguindo como um atendimento normal. Tipo, horário, pagamento, tudo igual. A galera que quer fazer pergunta para a Tayana, pode colocar aí que ela responde, viu, gente? Aqui a Tati Pinheiro colocou, para as crianças é mais difícil entender que não pode estar na terapia pessoalmente. Foi o que a Tayana estava colocando aí, né? Né? No caso, o virtual precisa realmente da intervenção do pai e da mãe para ajudá-la nisso. Que sinais precisamos ficar atentos, Thay, com relação às nossas emoções, né? E da criançada? Você acha que tem alguma coisa que nos sinaliza assim, poxa, para aí,
para aí, que você surtou geral, você surtou e você tá vendo a criança surtar e você tá surtando junto, e o seu grito com o grito dela tá fazendo sabe, um som pior do que o trio elétrico. E muitas vezes esse sinal passa despercebido, né? A gente não consegue perceber, mesmo quando a gente está numa situação mais calma, né? A gente não consegue perceber isso. Tem algum sinal que a gente pode estar mais atento, de procurar ajuda de um profissional? O que é que você sugere com relação a isso? Vamos lá. Ai, Deus. Para criança ou para adulto? Ó, quando a gente pensa em terapia, a gente procura uma ajuda por três motivos, por três grandes motivos. Por um sintoma, pela angústia ou pela necessidade de se conhecer, certo? Isso adulto. E aí o sintoma no adulto, a gente pensa em N sintomas. Como insônia, até uma gastrite, uma dor na coluna que não tem uma explicação maior, repetições de relacionamentos, isso tudo é sintoma. Com a criança, o sintoma da criança é o sintoma corporal. Ela não tem maturidade ainda para argumentar como a gente argumenta. Por mais que eu argumente, eu ainda tenho enxaqueca. Então, é sinal de que eu não consigo elaborar perfeitamente aquilo que me faz mal, então eu faço sintoma no meu corpo. Sintoma significa síntome mal. Na criança é diferente. Na criança, o que altera é o comportamento dela. É uma criança que não consegue dormir, é uma criança que faz uma regressão, começa a fazer, volta a fazer xixi na cama, rói unha, começa a fazer muita birra, é uma criança que empaca e não consegue aprender algum determinado conteúdo. Então, mas isso é muito no caso a caso. Por exemplo, Mari é muito fechada. Ela é uma criança mais tímida, é uma criança muito fechada. Se você observar ela sozinha, você vai dizer, essa menina precisa de um psicólogo para ontem. Ela passa na rua, ela não cumprimenta as pessoas. Das duas, uma, ela é mal educada, ou ela tem uma questão maior aí, de cola com essa mãe, chora e tal. Mas se você amplia essa avaliação dela e você vai para os pais, eu fui uma criança extremamente tímida, eu não falava com ninguém, na minha família me chamavam de muda. Vinícius é mais fechado. Vinícius é mais fechado, Vinícius é super fechado. Ele fala mais, ele brinca com quem ele conhece. Mas se você, numa fila de banco, Vinícius conversar com alguém, meu filho, vai jogar na Mega Sena nesse mesmo dia. Então, se você amplia, você descobre por que essa criança é assim. Então, se ela altera muito esse padrão de comportamento que é dela, aí eu tenho que procurar ajuda. Mas antes de procurar ajuda, Jopa, tem uma coisa hoje que tem acontecido que assim, me preocupa mais ainda do que tudo, do que pandemia, do que tudo. É o seguinte, nós estamos vivendo num mundo imediatista. E o mundo do... Não temos tempo para pensar, tempo para elaborar, tempo para perceber o que de fato está acontecendo com as nossas crianças. Antigamente, acontecia uma coisa com a sua criança, você tentava elaborar aquilo ali para depois você atuar. Você pegava informações com sua mãe, com a tia mais velha, com sua cunhada que já teve filho. Hoje não. Hoje você liga o computador e bota. João Vicente não dormiu, não quis comer tal e tal coisa, isso, aí já sai um questionário para você fazer um checklist e você já tem um diagnóstico na sua mão. Né? Então, hoje está todo mundo doente. Hoje, se você colocar o seu nome ali, com o que você está sentindo, você com certeza vai ter um CID bem lindo para guardar para você. Então, as pessoas estão adoecidas por não terem tempo de estar direto com seus filhos e entenderem o que é que eles estão fazendo de demanda. Eu falei no começo de que Mari tinha ficado chorado muito. Tem 2 semanas que ela chorou muito. E aí, o que foi que aconteceu? Mariana ficava na casa de minha mãe antes da gente parar. Eu levava ela de manhã e ia trabalhar. Depois ela ia para a escola e eu buscava ela na escola. Então lá ela ficava com os primos e ficava com minha mãe. O que aconteceu com a vida dela? Ela perdeu isso agora. Ela não tem nem mais os primos, nem mais a avó. E a casa da avó, que era o parque de diversões. E ela começou um choro e ela começou a ficar muito reativa. Filha, você quer que eu... Não, e não sei o quê. Muito reativa. Pronto, a criança está surtada. Será? E
Eu precisei de mais de uma semana assistindo aqueles comportamentos, e dando contenção, abraçando, tentando conversar com ela, pedindo que ela tentasse me explicar o que estava acontecendo, para depois eu me dar conta de que ela estava falando coisas a mais. Ela fazia assim, eu não sou uma filha que... Como é que ela falava? Vocês não me amam porque eu não sou uma boa filha. A minha avó não pode ficar comigo porque eu não sou uma boa neta. E ela começou a se culpar. Então, ali tinha uma culpa disso tudo que está acontecendo aqui fora. Ela colocou a culpa para ela, como se o não ver a avó, o não ver os primos, o não poder ver os coleguinhas, era culpa dela. Mas eu precisei de um tempo para isso acontecer. E não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu sou mãe, é porque eu estava ali do lado disponível para isso. Mas se acontece uma, duas vezes, na terceira noite a criança está chorando, não chora mais, tenha certeza que o senhor Google está lá, técnicas para fazer a criança dormir. Meu filho está chorando demais. No final vai ter depressão infantil, tenha certeza. Então, e aí você vai cair, né? A pessoa vai cair naquela velha coisa da receita do bolo pronta para isso, né? De se automedicar, de buscar o Google para poder resolver sua vida, quando na verdade bastaria você observar o que está acontecendo, né? Como mãe, como pai, não na postura de um profissional, né? Mas se precisar, tem que buscar a ajuda desse profissional. Isso se relacionando. Eu digo assim, que a angústia ela chega num momento que a gente não dá conta. E a gente precisa de ajuda. E que tem vezes, realmente, que tá a mãe gritando de um lado, o filho gritando do outro, o pai batendo no outro. Respire, aí você realmente precisa de uma intervenção. Precisa de alguém de fora que vá te orientar. Poxa, entender, na sua casa funciona como? E aí nós vamos criando estratégias para vocês tentarem dentro de casa. Não quer dizer que ninguém vai, você vai. Eu tenho 2, 3 meninos que eu tenho acompanhado e que, assim, começaram com o mesmo discurso, o mesmo. Criança, 7, 8 anos, enjoada. A mãe já tinha feito de tudo, a criança continuava enjoada. Tinha uma mãe que estava dando Dramin todo dia. E aí, vamos lá tentar entender. E foi muito rico, porque foi com um dos meninos que entrou para mim e falou, eu estou enjoada de ficar em casa. Mas aí realmente precisou de uma intervenção, de um terapeuta, para eu poder estar ali com ele. Era um menino que já tem um vínculo comigo muito bom. Ele construir essa ideia de que o enjoo que ele estava sentindo, que era físico, olha a história das emoções que fazem a reação física mesmo, era a resposta ao enjoo de estar em casa. Então, existem sintomas, sim, existem sinais que acontecem na gente que a gente precisa estar alerta. O sintoma é algo que faz com que a gente precise estar alerta. Mudou um pouco do que é seu padrão, do que é normal você sentir, procura ajuda. Eu tô tendo uns sonhos estranhos, eu tô chorando demais. Alguém comentou aí sobre essa questão dos sonhos, passou a ter sonhos mais... foi a Sandrinha, passou a ter sonhos mais... cadê? Tá lá em cima. Eu vou procurar. Pode falando, que eu tô procurando aqui para te dizer. Mas enfim, as pessoas estão sonhando, não é sonhando mais, é lembrando mais dos seus sonhos. Nós sonhamos todas as noites, a gente não lembra. Então, as pessoas estão lembrando mais do seu sonho. Olha como a gente está mais lento na vida, olha como a vida está nos convocando para um outro tipo de performance. E as pessoas estão conseguindo sonhar. E o que é que os nossos sonhos são? Eles são elaborações. Elaborações de nossos desejos, dos nossos traumas e daquilo que a gente vive cotidianamente. Então, as pessoas têm sonhado, lembrado mais. Tem uma menina participando da live. Hoje, não, teve alguém. Mini falou assim: cadê Mari, toda perfumada e maquiada, se preparou para a live? Gente, eu tenho que fazer uma live com Mari. Uma live com o Vinícius de como fazer um bolo de fato, né? Porque aí ele vai falar dos dotes deles culinário e da live. Olha essa lindona aí, mostra ela aí. Peraí, que essa bola tá muito grande. Mari, você tá muito linda, maquiada. Vai pra uma festa, Virou um evento ver a mamãe falando aí pela internet, né, lindona? Olha que sorrisão. Procura aí o comentário, Jopa, falando dos sonhos. Os sonhos... Dos sonhos. Acho que foi a Sandrinha, ela falou assim, eu reparei sonhos, né? Sonhos de assalto, de brigas, fugas, que é uma via simbólica e para crianças também é uma linguagem, então ela colocou isso aqui. Tem aqui outros comentários relacionados a excelente colocação, quando você e adoecidas por terem
quando você colocou aí falando de como mãe a observar e não como a figura do psicólogo, mas assim, excelente colocação. E adoecidas por não terem paciência para esperar que os sintomas apareçam, que passe um tempo de elaborar o diferente. Dar tempo e ter paciência para que a emoção ou a ação seja elaborada. Tá, e lembrei, aí tem a Tati aqui falando o seguinte, tá, e lembrei do texto que você fez sobre o começo de quando conheceu o Betinho, o famoso que fala até pelos cotovelos. Isso, E a lindo. Mariene colocou aqui, às vezes me perco, tenho gêmeos e cada um sexo diferente, é muita particularidade, individualidade, diferença também. Aí às vezes eu fico confusa, foi o que a Mari colocou aí, a Mariene. E essa questão que você estava falando do comportamento né, que você observou, a gente também precisa estar atento, mesmo quando a gente acha que a criança está levando de boa aquela situação. Porque eu lembro que eu comentando com o Milha, que a gente fala assim, poxa, João Vicente está tirando de letra isso, porque quando a gente pergunta por que não pode sair, ele vem na lata por conta do coronavírus, tal, tal. Só que aí, aquela situação, você pode negligenciar no sentido, ó, tá de boa para ele, né? Então não tá acontecendo nada na cabecinha dele. Mas a criança, ela tá ali, ela sente, ela percebe, ela, querendo ou não, por mais que você tenta reduzir os noticiários falando sobre o coronavírus, sobre toda essa situação, quantidade de pessoas morrendo, uma ou outra acaba escapando, ele vai ouvir, vai perguntar, vai questionar. Então teve momentos que ele estava estressadíssimo. Logo no início eu lembro que João Vicente era justamente aquela música, se eu me retar eu tiro a roupa, fico nu, e ele foi tirando a roupa, e tirava a roupa e se picava. E a gente entendia que aquele era o momento dele, da válvula dele de escape, de mostrar que eu estou estressado nesse momento, entendeu? Não estou gostando dessa situação, porque ele sempre teve uma vida muito ativa, né? Acho que travou de novo, Eu tô mas está voltando. te vendo, mas eu estou parada na minha tela. Ah, beleza. E aí teve momentos que João Vicente sempre foi uma criança ativa no sentido de sua rotina, né? Ele é integral, natação, fazer judô, e querendo ou não, tudo isso foi tirado dele da noite para o dia. E a gente precisa entender que em algum momento ele vai realmente. E tinha lá de ir para a casa da Dinda, né? Bater o canal na casa da Dinda, ver os primos, e ver os primos também na casa da tia Ana. Então, querendo ou não, isso era uma rotina dele que ele tinha esse movimento. E aí, de repente, veio lá o isolamento social e corta isso. Então, ele vai, de alguma forma, reagir isso de uma certa, né, da forma que ele deve reagir. Então, no início, foi muito, se eu me retar, eu tiro a roupa e fico nu. E aí a gente começou a olhar, ó, a gente precisa observar mais esse tipo de atitude, porque nesse momento aí ele vai expressar as emoções dele, o que ele está sentindo. A E a criança gente começou a fazer. vai, termine, escutei. E a gente começou a fazer perguntas a ele, né? Como é que tá, filho? O que é que você tá achando? Tá com saudade dos seus colegas? E a entender mais o que. Fazer mais perguntas, explorar mais perguntas no sentido de ele dizer o que estava se passando com ele, né? Então, assim, eu acho que esse olhar, essa observação, a gente precisa ter, né? E isso a gente falando de criança, mas também falando com a gente mesmo. É. Aí você ia falar alguma coisa aí. Tem duas coisas aí, Jopa. Tem uma coisa que eu falo muito. Estranho seria se a gente não fizesse sintoma. Aí é estranho. Eu tenho medo desse aí. Daquela pessoa que tá ali muito organizada e nada está acontecendo. Aí eu acho que é muito estranho. Alguma hora essa panela de pressão vai fazer a zoadinha do vai fazer. Explodiu. Com criança, aí vai uma dica, que aí não é não é aquele passo a passo com criança, não. Observe a brincadeira da sua criança. Os desenhos, eles são riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Desenho, Maria outro dia pediu a desenhar, ela fez assim, mamãe, eu tô fazendo uma casa. E não era uma casa. Aí o que é isso? Ela fez aqui é a grade da casa. E quando eu olhei, ela fez uma tela. Aqui em casa tem tela. E era tela. A casa era só de tela. Então era o que ela estava podendo ver naquele momento, né? Então a criança ela vai construir. Teve um coleguinha de Mari que a mãe falou que ele desenhou um boneco e que disse que o boneco tinha ido morar no céu por conta do coronavírus. Então eles sabem o que está acontecendo. E eles estão elaborando no tempo deles. A criança ela brinca daquilo que ela sofre. Isso é o grande. Quando a gente começa a trabalhar com criança, é tipo um mantra. A criança brinca ativamente do que ela sofre passivamente. Repara a brincadeira da criança. Ela vai mostrar ali o que está acontecendo com ela. É uma criança que começa a brincar e não consegue se fixar numa brincadeira e vai trocando de brincadeira toda hora. É uma criança que começa a fazer desenho e você
Observa o traço, é aquele traço mais forte, que ali tem um componente da raiva, de alguma frustração. Qual é o conteúdo desse desenho que está aparecendo aí? Teve um filho de uma amiga minha essa semana que ele se pintou todo de tinta, da cabeça aos pés. E ela me mandou uma foto, Tayana, eu faço o quê? Aí eu olhei para a foto, eu parei um tempo, fiquei olhando a foto. Dá banho. Aí eu falei assim, menina, olha a cara dele, como ele tá feliz. Ele tá radiante. Eu fiz, abraça seu filho, diz a ele que você entende que ele precisou fazer isso e que vocês vão ter que limpar juntos, né? Porque Perfeito. a criança vai mostrando ali, olha que contorno bacana que esse menino fez com essa tinta, muito para ver, olha o menino eles são mais ativos, olha o que ele fez, ele deu borda pro corpo dele. Então, eu acho que a criança ela traz um universo muito rico. A gente não precisa necessariamente estar sentando e perguntando, eles vão mostrar para a gente. Parece que eles elaboram melhor do que a gente, porque o tempo deles não é outro. O adulto ele fica muito aqui no mental. A gente fica muito no mental. Hoje as pessoas estão com um sono muito irregular, estão sonhando mais, estão produzindo mais questões. Algumas pessoas estão mais irritadas, outras estão mais lentas. Aquela história de fiz um protocolo de coisas que eu tenho que seguir na semana e eu não consigo seguir nada. E como eu não sigo, eu fico mais culpada porque eu tentei fazer, eu não consegui, já terminou o dia, quando eu olho já está de noite e eu estou me sentindo péssima. E é uma dor no ombro, e é uma enxaqueca, e é meu pé isso, e é minha coluna aqui. Então, o adulto ele fica muito no mental. Ele se entope de remédio, porque a dor de cabeça vai aparecer e o paracetamol está ali do lado, né? E ele pouco elabora. Porque eu não... A Tati Campelo está perguntando como lidar com adolescentes nesse cenário. Ai, tá. Eu não estou vendo nada, viu? Eu só estou te vendo. Eu estou super travada aqui, ouvindo. Eu estou vendo aqui por você. A gente está aqui naquela coisa, olha, Tatiana. Tatiana, liga e pergunta, vai ser mais fácil. Com os adolescentes, a gente tem um outro cenário, né? A gente tem uma alteração de hormônio, algo físico que é mais forte ainda do que na infância. Como a outra Tati falou de Betinho, o menino fala, eu sou apaixonada por ele. A gente sabe trabalhar a infância, parece que eles vão crescendo, a gente fica, e aí, cadê? Por que lado eu vou? Os adolescentes, eles são mais questionadores. Mas, assim, o que tem de dificuldade aí de quem está com filho adolescente em casa é porque na adolescência eles precisam fazer grupos. A idade do pertencimento, da identificação. Como é que eu estou em casa sozinha, com a mãe, e eu preciso me identificar com outros adolescentes. E, ao mesmo tempo, o discurso dos pais hoje é que os adolescentes estão muito tempo na internet, estão muito tempo nas telinhas, e que isso é adoecedor também. E eu volto a dizer que é muito sobre acolher. Aprender a acolher é uma coisa muito difícil. A gente fala muito acolher, parece uma besteira. Mas o que é você sentar, entender e estar inteiro com aquele sentimento que está vindo, com aquela reclamação, com aquela cara feia, porque vamos fazer cara feia. E reconhecer que não é mais a criancinha e que o tipo de acolhimento é outro. E, poxa, o que foi tomado? Todo mundo esperou ficar adolescente e logo agora? Como assim, universo, você fez isso comigo? Na hora que eu troquei de escola, que eu passava de tempo na escola, que eu estou fazendo bilíngue, que eu estou isso, tô aquilo... Simplesmente olho, estou trancada em casa, com minha mãe, manda eu estudar, tenho aula online às 7 horas da manhã, só que eu não quero acordar às 7 horas da manhã. Então, acho que com os adolescentes, o caminho é maior o diálogo. É o diálogo, é tentar se aproximar da linguagem deles. Eu não posso tentar falar com você se eu não me aproximo da sua linguagem, se eu não me aproximo do que acontece com você. Eu não posso falar, Jopa, faça isso e isso aqui, só estou aqui no Imbuí. E eu sei que você está lá na Estrada do Coco. Eu tenho que entender o que está acontecendo na Estrada do Coco para dizer o que é que a gente pode fazer. Então, é se aproximar da linguagem dos adolescentes para que juntos vocês construam algo que seja bacana. Perfeito, Thay. Thay, nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que eu faria uma live com você umas 2 horas seguidas para matar a saudade de você, dessa lindona que está do seu lado, do Vinícius, né, o nosso Zangado agora que descobriu um novo dom, vai ser a Casa do Bolo do Zangado ou Casa do Bolo do Vinícius. E a gente vai fazer várias encomendas desse bolo pós-pandemia.
Mas eu queria realmente agradecer as pessoas que participaram. Eu vou gravar, a live vai ficar por 24 horas, né? E também a gente depois vai colocar lá no canal do YouTube do Bora Pai. E eu queria realmente agradecer muito você ter topado de participar desse nosso bate-papo. Para mim foi uma terapia essa live também, porque ela foi bastante suave e da forma como você coloca a sua perspectiva, eu acho que é a perspectiva que pelo menos é aquilo que eu acho que tem que ser, né? Mesmo não sendo da área da área de psicologia. E agora eu vou passar para você para as considerações finais e um grande abraço para vocês, minha amiga. Opa, muito obrigada pelo convite. Eu estou ouvindo tudo travado, mas eu estava Só nervosa. tem elogios aqui, ó. Tem um povo aqui, ó. Eu acho que você vê de caravana. Que maravilha, lindona. Tem um monte de coisa aqui. Se a gente for pegar todo o histórico aí de comentários, mas na maioria você sensibilizou, você chegou no outro lado, realmente, porque as pessoas estão lidando no dia a dia. Se algo chegou para quem ouviu, um pedacinho que seja, tentar pensar diferente, para mim já valeu muito a pena. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que a gente vai aprendendo mesmo a cada dia, devagarzinho. É desopilar, é deixar essas regras assim rígidas um pouquinho de lado e vivendo o dia de cada vez que a gente consegue. A gente já passou quase 3 meses, daqui a pouco a gente nem sente mais que a gente está vivendo isso. E a gente está aprendendo a viver devagar. E acolher tudo que a gente sente. Eu acho que o grande aprendizado é isso, é acolher. E façam bolos, vocês vão ver que dá certo. Bolo, ó, eu vi que você estava falando de um bolo, não sei se, eu não sei, não posso falar marca, né? Eles eu posso, o Instagram é nosso, a gente pode falar. Eu não sei se é o Fina que você faz aí, mas é um bolo de chocolate que hoje por acaso a gente fez que em casa. Não sei se é esse que você uma vez comentou no seu Instagram, que ele é de brownie, delicioso. O brownie fina, a Vinícius senta no sofá, mexe, 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 meu filho, o sucesso da Bahia, aquele brownie. A marca vai ter que pagar um patrocínio pra gente aqui em casa. Pois é, e a Fina patrocina a gente que a gente tá querendo esses bolos aí, esse negócio. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima, viu? Beijo, boa noite. Boa noite, beijo.